Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2023, sexta semana do tempo comum. Hoje a igreja celebra a memória de São Cirilo, monge, e Metódio, bispo, homens, pastores, que deram a sua contribuição para a igreja, como todos os santos e santas de Deus, que assim o são, porque colaboraram com o reino. Que assim também nós, pela intercessão de São Cirilo e Metódio, possamos contribuir com a obra da evangelização. Meditação do Evangelho do dia, Marcos capítulo 8, versos de 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 homens, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta meditação semanal, nós percebemos que a mesma chamada de atenção, puxão de orelha aos fariseus ontem, hoje ele faz aos discípulos, que tinham ido fazer esse passeio, esse piquenique, e levaram apenas um pão. E ali Jesus orienta que eles precisam tomar cuidado com os ensinamentos de Herodes e dos fariseus, que eles não caiam na hipocrisia deles. E ali pensam os discípulos: está falando o Mestre para nós porque só temos um pão? Jesus que conhece o nosso coração, Deus que sabe de todas as nossas necessidades, exorta eles nesta questão de que eles, pelo jeito, não compreenderam nada ainda. Aqui eu trago um gancho do Salmo 22. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente precisa ter isto muito claro na vida da gente. Isto deve fazer parte, deve ser uma presença ali viva na nossa vida. Nós necessitamos sim do alimento material, para o nosso físico, mas se a gente tiver essa consonância com o espiritual, essa intimidade mais uma vez, essa comunhão com Deus, a gente vai saber lidar com a falta, a gente vai saber lidar com o exagero, porque aí a gente vai saber partilhar na nossa caminhada. Então, é preciso viver este amor de Deus, não como obrigação, que muitos assim entendem. Não, eu vivo a minha fé por devoção. Eu busco a cada dia mais me aprofundar nela,
porque é o sustento da minha vida, na minha caminhada. Eu necessito, como nos lembra o apóstolo, o tripé da nossa fé. A fé, a esperança e a caridade. E a maior dela, lembra o apóstolo, é a caridade. Portanto, é essa caridade que Jesus realizou na multiplicação lá daqueles 5 pães e 2 peixes. E que os discípulos, depois de servirem mais de 5.000 homens, recolheram ainda 12 cestos. Como na multiplicação também daqueles 7 pães, que depois eles recolheram 7 cestos. Então, a multiplicação, Deus está presente conosco. Não tenha medo das coisas desse mundo. É triste a gente ver, a sociedade hoje passando fome. E não é a fome que muitas vezes nós sentimos, Porque a gente sente fome, mas a gente vai lá no nosso armário, na nossa geladeira, e a gente devora, a gente tem para comer. A fome daqueles que não têm o que comer. Então, isto é fome. A gente apenas tem um sentimento ali que o estômago da gente precisa de algo. Mas a gente abre o armário, abre a geladeira, a gente encontra. E quem não tem? É essa caridade que nós precisamos aprender a viver, que não é assistencialismo, É ser solidário para com aquele que necessita. Peçamos a graça de Deus para o nosso dia e que possamos assim corresponder com o Evangelho que Jesus hoje nos exorta, para que a gente possa ver. Não vamos tapar os olhos não, viu? Esses dias no semáforo alguém que não me reconheceu, o cara vendendo, ou pedindo uma ajuda, a pessoa automaticamente, não. Aí depois chegamos juntos na igreja. Foi buscar a Eucaristia para levar para o doente. Olha a minha cara, Tá vendo? Então vamos ser autênticos na nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.